Bom dia, tarde e noite. Já é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, beleza? Aqui, bom dia, tarde e noite. Eu gostaria primeiramente de passar aqui para agradecer a todos que estão assistindo e que estão dando apoio a este canal, principalmente ao meu professor que me deu acesso a tal assunto para a criação deste vídeo. E, bem, vamos começar. Esse é um tema novo no canal, então não será um pouco diferente do atual. Gambiarras jurídicas em O Empate do Supremo e o Desastre no Distrito Federal. Como um empate conseguiu transformar uma eleição em um desastre total. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao criador do assunto, do documento, Jorge Octávio Lavoquette Galvão. Este, advogado da UNB e do curso de advogado e professor da UNB, e do curso de mestrado da IDP, doutor da USP e mestre da NWU, essa é uma faculdade norte-americana, advogado e procurador da PGDF e atualmente coordenador da Clínica Eixos. Bom, e ao assunto, informações que devemos acentuar. Isso vai diferente dos outros vídeos. Ele pode ser visto como uma coisa um pouco mais exótica, já que não se mexe muito com artigos nesse aqui, sim com muitas decisões, e acontece diante a uma confusão que se houve diante a eleição do Distrito Federal. Bom, o assunto se trata de uma intervenção do STF que, em meio da discussão sobre as eleições de um estado, optou em uma escolha de aplicação ou não de uma lei. Nessa questão, dois grupos se criaram-se dentro do órgão jurídico, e nesses, um dos indivíduos que necessitava para a conclusão de saber quem ganhava e quem não, saiu de seu cargo, assim entrando numa grande degladiação jurídica. Infelizmente não vamos ter os documentos, então vou tentar explicar o melhor possível para a compreensão de todos. Oxe, tá chovendo aqui dentro? Não, tá não. Bom, indo para o início da epopeia, isso aconteceu no dia 23 de nove de 2010, uma semana e poucos dias para o início das eleições no Distrito Federal. Dois indivíduos concorrentes ao cargo estavam entrando em disputa eleitoral. No entanto, com a aprovação de 6 meses atrás da lei da ficha limpa, um deles entrou em certo perigo de ser inelegível, graças a uma dibragem jurídica acontecida no ano de 2007, já que o indivíduo participante do Senado optou, em vez de sua cassação, um desvio, abdicando de seu cargo, assim escapando de ser cassado. Deixa o cargo cassado. Isso não foi visto muito bem e ele ficou 8 anos sem ser eleito. No entanto, não se cumpriu tal ação. Por conta disso, tanto o acordão do TSE quanto uma medida de recurso extraordinário criada no próprio Distrito Federal entraram em conflito, tendo que o STF intervir novamente. Dois grupos da STF, por sua vez, de lados opostos, criaram suas decisões, sendo uma A e outra B, enquanto um dos indivíduos, por sua vez, migrava para fora do órgão, causando isso um grande retardo de tempo e uma confusão jurídica. Bom, continuando com o assunto, antes eu devo avisá-los que não iremos uma ordem tão cronológica, mas sim uma ordem que beneficia a explicação. Então iremos a ocorridos anteriores. Em 1993, o presidente Fernando Collor de Mello estava sofrendo uma grande pressão para ser impeachmentado pelos outros órgãos do poder. Por sua vez, a população pediu impeachment. O Senado e o Congresso estavam em processo para impeachmentá-lo. No entanto, uma medida muito audaz conseguiu escapar de tais ações, fazendo o próprio se renunciar, criando uma grande confusão. Por sua vez, isso entrou em debate dentro do STF, que criou-se dois grupos que empataram, fazendo assim o STF recorrer ao STJ.
O STJ, por sua vez, acatando o pedido do Supremo Tribunal Federal, utilizou de 3 de seus indivíduos e enviou-los para participar de tal ação. Por sua vez, esses indivíduos, um dos integrantes, que é Williams Patterson, e o presidente Octavio Galotti, criticaram tal ação diante a delicadeza de tal assunto, já que se tratava de um pedido de impeachment que foi furado. Por sua vez, o STF, vendo a tal situação, vendo com certa delicadeza e como isso poderia manchar a visão de tal, preferiu não utilizar mais a medida, que por sua vez, com o futuro, foi alterado pela lei de Minerva. Pela lei não, pelo voto de Minerva. Essa deu uma deusa romana, para quem não sabe. Tô perdendo água aqui, meu Deus. Bom, depois de tal ação, anotem o que está escrito no canto inferior direito do slide, pois isso poderá ser útil. Anos se passaram, agora, em 2009, uma MP, o próprio STF, novamente entrou em julgamento, só que empatando graças a uma falta de vaga, o semelhante ao que aconteceu no momento que foi dito o vídeo. Dessa vez, em vez de utilizarem o voto de Minerva, preferiram esperar a introdução do novo membro, que este, sendo o ministro Lewandowski, desempatou tal ação. Bom, agora entrando numa parte um pouco mais delicada do vídeo, que é as formações de grupos. Em um lado, nós tínhamos Joaquim Barbosa... Não, peraí. Antes de tudo, tal formação de grupos demorou cronologicamente 11 horas de discussão, chegando à grande calada da noite. Naquela situação. Desses grupos, surgiram-se Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Ellen Garcia em um dos grupos, e do outro lado, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marcos Aurélio, Celso de Mello e César Peluso. Inverti a ordem do César de Mello com o negócio, então beleza. E por conta disso, foi criado 2 grupos, o É Pra Já e o Agora Não, foram formas que eu autoproclamei, que entraram em conflito. Porém, um mês antes, um indivíduo, membro integrante, Eros Grau, se aposentou assim, deixando sua cadeira, criando o primeiro empate. Por sua vez, tendo uma opção de tentar desempatar, foi utilizado 2 critérios. Um deles, a continuação do acordão do TSE, já que era um órgão de poder do poder jurídico, ou o voto de qualidade, ou o voto de Minerva, criando um impasse, que é a mesma coisa de um empate. Por sua vez, diante de tal situação, se decidiu, na madrugada do dia seguinte, a suspensão de tal ato pelo momento. A Corte do STF, por sua vez, começou a analisar se tal ação poderia ser usado o voto de qualidade, que por sua vez foi negado, pois não era uma atitude de urgência. Nota-se que faltava apenas 10 dias, começando em 10 dias, atualmente naquele momento era 9. Fazendo assim 2 consequências aparecerem diante da situação. Entre elas, várias revisões do regime interno da Corte e 2 pedidos extraordinários de 2 candidatos que participavam de tal. Ambos 2 questionando e confrontando as aplicações da tal lei da ficha limpa. Esse material foi agraciado pelo STF, que entrou no terceiro empate da situação. Vendo assim, foi utilizado outra forma para tentar entender se isso era válido ou não, e, acatado pelo STF, deu empate novamente. Por sua vez, um dos decanos, vendo que a situação estava tornando um pouco problemática, preferiu-se, por sua vez, revogar o seu posicionamento. No entanto,
Com o conselho de Celso de Mello, este utilizou o artigo 205 do regime interno do STF para proferir com que o tal acordão do TSE fosse impugnado. Um ano depois, a tal medida foi observada por Luiz Fux, que, por sua vez, foi contra a tal situação. Bom, agora indo após todo este caos jurídico, um dos indivíduos, sendo esse Jardim Barbalhos, observou tal situação através de de análise de tal ocorrido e disse que foi prejudicado por tal acordo e pela demora de tal impasse. Sendo assim, entrou-se em julgamento que, por sua vez, deu em outro empate. Se não for graças, dessa vez, a outra saída, já que Helen Garcia saía de seu cargo. Por sua vez, agora o novo presidente César Peluso utilizou do voto de Nirvana para conseguir desempate. Assim, o próprio Supremo Tribunal Federal alterou o acordão do TSE. Bom, continuando. Isso, por sua vez, levou a UCO, que significa o que está escrito aqui, entrando em conflito com a regra de Fubente, que era da maioria absoluta, que, por sua vez, foi violada. Outras vezes aconteceram essa violação também, como uma ADI e uma RE, todas em 2011. E, por sua vez, uma coisa que deve ser citada, o presidente, da época, poderia utilizar de alguns poderes, já que ele poderia proclamar o resultado. No entanto, ele, por sua vez, observou que isso poderia causar problemas já com seus colegas do Supremo. No entanto, ele não havia percebido que isso acarretaria em problemas a outro indivíduo. Os eleitores do DF. Como consequência, sem saber aonde havia pé nem cabeça, os eleitores do DF viram que ambos dois candidatos estavam à fronte. Sem saber se um dos candidatos poderia ser eleito ou não graças ao acordão, este mesmo utilizou-se com o grande poder da maioria, este mesmo utilizou de sua mulher para entrar em seu lugar. Esta, não tendo conhecimento jurídico, zero, conhecimento de político, zero, e também foi agraciada com uma das consequências mais tenebrosas, que foi uma humilhação que a própria criou, fazendo assim com que o indivíduo que antes estava na supremacia dos votos perdesse, e o indivíduo que tivesse menos protagonismo tivesse ganhado. No entanto, em 2014, o próprio governador, que antes tinha sido aprovado graças a esse conflito, que foi beneficiado pelo impasse, de tanta insatisfação, de tanta má vista desse indivíduo, ele foi derrotado em 2014 novamente. Porém, como se fosse ironia do destino, no Senado Federal, uma candidata ficha suja teve aprovação, não sendo utilizado tal lei da ficha limpa criada pelo acordão do TSE, fazendo assim com que em duas eleições diferentes indivíduos pudessem ser beneficiados internamente através das decisões, criando assim uma grande segurança jurídica. Se não fosse suficiente, isso criou um vencimento e fez a população ficar perplexa com tal ação. Muito foi visto, já que a tentativa do Supremo Tribunal era se desviar as atenções e fugir dessa responsabilidade, no entanto, não foi conseguido tal sucesso. Bom, já que foi apresentado todo o trabalho, eu irei agora apresentar a minha visão diante do assunto.
foi um completo, total, absoluto desperdício de tempo criado pela tal impasse, que em os indivíduos que poderiam ter utilizado de maneira benéfica e maneira respeitosa do próprio poder judiciário, preferiram criar, tentar realizar numa forma de impasses atrás de impasses, onde empates atrás de empates conseguiram dificultar tanto a vida de outros indivíduos quanto o negócio. Isso também causou uma grande desperdício de recurso público, já que há necessidade de certas coisas que aconteceram, e saiu em prejuízo a alguns partidos também e alguns aliados financiadores de candidatos. Por sua vez, a população começou a ver tal situação como uma medida um pouco irresponsável, pois esta causou grande problema, grande conflito dentro do poder. Por tal decisão, que foi tanto hipocrisada depois de outra decisão com a tal senadora ficha suja, fez com que as eleições do estado inteiro entrassem em colapso, por tentativas de ser uma própria humilhação do poder jurídico e por também medida anterior, já que foi citado, com uma vergonha de utilizar um recurso pré-estabelecido anteriormente, que eu não sei por que eles preferiram, em vez da eficiência, utilizaram próprios status para avaliar se uma coisa é melhor do que a outra, fazendo assim com que perdessem um grande poder, fazendo uma confusão jurídica e criando vários processos que não poderiam ser efetuados de forma simples. Então, em visão total, podemos ver que estes empates, esses empates foram consequências não do momento, mas sim de um longo percurso que foi tomado de longa data pelo próprio STF e outros órgãos de poder jurídico. Bom, agora eu gostaria de finalizar o vídeo. Meu nome, eu sou o Gilberto. Obrigado a todos que chegaram até aqui e essa foi minha teia do direito. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.